Eu nunca acreditei nessas histórias de interior. Cresci ouvindo que no sertão da Bahia tinha coisa que não se explicava. Minha avó falava de almas penadas, de gente que morreu sem vela nem reza, de procissão de mortos que cruzava a estrada de barro em noite de sexta-feira. Eu ria até o dia em que vi. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos, e isso aconteceu quando eu voltei para o povoado de Lagoa do Serrote, onde nasci. Fica a quase 2 horas da cidade mais próxima, escondido entre Morro Seco, Mandacaru e estrada que vira lama quando chove, o que quase nunca acontece. Eu tinha ido embora com 18 anos. Fui trabalhar em Feira de Santana, depois Salvador. Vida corrida, barulho, prédio, buzina. Mas quando meu pai adoeceu, precisei voltar para ajudar minha mãe. Lagoa do Serrote continuava igual. A igrejinha branca no alto do pequeno morro, a praça com 2 bancos tortos, o açude quase seco. As casas baixas, portas de madeira e cadeiras na calçada no fim da tarde. À noite, o silêncio era diferente da cidade. Não era ausência de som, era a presença de vazio. Na primeira semana, tudo parecia normal. Acordava cedo, ajudava meu pai no pequeno roçado, voltava antes do sol rachar a cabeça. À noite, ficava na porta, olhando o céu absurdamente estrelado que só o sertão tem. Foi numa sexta-feira que ouvi a primeira conversa. Seu Arlindo, vizinho antigo, parou na frente de casa e perguntou: "Tu vai ficar aqui essa noite, Daniel?" "Vou." "Por quê?" Ele coçou o queixo, evitou me olhar. "Sexta é dia de não andar pela estrada velha." Eu ri. "Que estrada velha?" "A que passa atrás do cemitério e segue para o Serrote Fundo." Minha mãe, que estava varrendo o terreiro, parou na mesma hora. "Arlindo..." Ele suspirou. "Só tô avisando." E foi embora. Perguntei para minha mãe o que era aquilo. Ela demorou para responder. "É coisa antiga. Melhor não mexer." Mas quanto mais diziam para não mexer, mais minha curiosidade crescia. Naquela noite, por volta das 11h30, eu ainda estava acordado. O calor não deixava dormir. Fui até a cozinha pegar água quando ouvi. Um som distante, como passos, mas não era um passo só, eram muitos, compassados, arrastados. Parei na porta. O som vinha da direção da estrada velha. Fiquei alguns segundos tentando entender. Talvez fosse algum grupo voltando de reza. Mas ali não tinha novena naquela semana. O som ficou mais claro. Passos na terra seca, arrastando, arrastando. E então ouvi algo que fez meu estômago gelar. Um canto, baixo, monótono, sem alegria. Parecia canto de procissão, mas não tinha sanfona, não tinha voz viva. Era um murmúrio arrastado, como se viesse de gente cansada demais para estar ali. Olhei o relógio. 00h. Meu coração começou a bater diferente. Eu podia ter fechado a porta. Podia ter fingido que não ouvi. Mas eu precisava saber. Peguei a lanterna e saí. O ar da noite estava estranho, mais frio que o normal. E no sertão, frio é coisa rara. Caminhei pelo atalho até a estrada velha. A lua estava alta, iluminando a terra clara. E então eu vi. Primeiro, uma luz. Fraca, amarelada, como vela. Depois outra e outra, formando uma fila, uma procissão. Vinha do fundo da estrada, perto do cemitério. Eram pessoas, vestidas de branco, cabeças baixas, segurando velas, andando devagar. Mas havia algo errado. Elas não faziam barulho de conversa, não tossiam, não limpavam a garganta, só aquele canto baixo, repetitivo. Eu fiquei parado atrás de um pé de juazeiro tentando entender quem eram. Até que a primeira passou por mim. E eu vi o rosto. Não era um rosto vivo. A pele parecia seca demais, os olhos fundos, fundos demais, como se não houvesse brilho algum. A boca entreaberta, murmurando algo que eu não entendia. Senti o cheiro. Não era vela, era terra molhada, terra de cova aberta. Meu corpo inteiro travou. Um por um, eles passaram. Homens, mulheres. Um menino pequeno segurando a mão de uma senhora muito magra. Nenhum olhava para frente. Todos olhavam para o chão.
e todos tinham a mesma expressão vazia. Foi quando percebi algo que me fez quase gritar. Reconheci um deles. Era seu Damião. Ele tinha sido enterrado 3 meses antes. Eu fui ao velório. Eu ajudei a carregar o caixão. E ele estava ali, andando, segurando vela, cantando baixo. Meu peito ficou apertado. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então algo mudou, o canto parou. De uma vez, todos os passos cessaram. A procissão inteira parou. Ao mesmo tempo, como se tivessem ouvido uma ordem silenciosa. Devagar, muito devagar, todas as cabeças começaram a se erguer. Eu senti antes de ver. Eles estavam olhando para mim. Não sei como sabiam que eu estava ali, mas sabiam. Centenas de olhos fundos, fixos, em mim. A vela de uma mulher caiu no chão. A chama não apagou. Continuou acesa na terra. O menino que segurava a mão da senhora soltou e deu um passo na minha direção. Foi aí que minhas pernas voltaram. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Não olhei para trás, mas ouvi. Os passos, agora mais rápidos, arrastando na terra, mais próximos. O canto voltou, mais alto, desesperado. Entrei em casa quase arrebentando a porta. Minha mãe estava de pé na sala, a luz apagada. Você viu? Ela disse. Não era pergunta, era certeza. Eu mal conseguia falar. Mãe, era o povo do cemitério. Ela fechou os olhos. Toda sexta. Porque ninguém faz nada. Porque quem mexe, não fica. Na manhã seguinte, acordei achando que tinha sido sonho. Mas meus pés estavam sujos de terra. E na sola, marcas de arranhão. Como se algo tivesse tentado segurar. Passei o dia inquieto. Perguntei a um ou outro morador. Todos desviavam. Até que Dona Zefinha, a mais velha do povoado, me chamou. Tu ficou na estrada, não foi? Assenti. Ela respirou fundo. Isso começou há mais de 50 anos. Um grupo saiu daqui numa seca braba. Foram tentar a vida em outro lugar. Nunca chegaram. Dizem que morreram de sede no caminho. E o que isso tem a ver com a procissão? Eles nunca aceitaram que morreram. Toda sexta refazem o caminho. Mas eu vi gente que morreu recentemente. Ela me olhou com pena. Quem vê, entra no caminho. Meu sangue gelou. O que isso quer dizer? Ela não respondeu. Na sexta seguinte, eu prometi a mim mesmo que não sairia. Tranquei portas, fechei janelas. Meia-noite. O canto começou, mais perto, mais forte. A casa inteira parecia vibrar com o som. Minha mãe rezava baixo, no quarto. E então, ouvi. 3 batidas na porta. Lentas. Arrastadas. Meu coração quase parou. Outra batida. A madeira tremeu. Daniel! A voz veio abafada. Parecia meu pai. Mas meu pai estava dormindo no quarto. Daniel, venha caminhar. As batidas ficaram mais fortes. A maçaneta começou a girar. Eu segurei com toda a força. O frio que vinha da porta era absurdo. Como se do outro lado não existisse sertão. Só cova, só vazio. Você viu, a voz sussurrou. Agora caminha com a gente. Eu gritei para minha mãe. Ela começou a rezar mais alto. As batidas cessaram. O canto foi se afastando. Passos arrastados. Silêncio. Na manhã seguinte, a porta estava marcada. Marcas de mão, escuras, como terra úmida. Na terceira sexta, eu não esperei. Fui embora. Voltei para a cidade. Meu pai faleceu meses depois, e eu não tive coragem de ir ao enterro. Mas o pior não foi isso. O pior é que 2 semanas atrás, morando em Salvador, eu acordei de madrugada, com um som, passos arrastados, no corredor do meu prédio, e um canto, baixo, monótono, se aproximando da minha porta. Olhei pelo olho mágico, o corredor estava escuro, mas vi uma luz amarelada, como vela, parada, bem diante da minha porta. E então, 3 batidas, lentas, arrastadas, e uma voz sussurrando. O caminho não termina. Desde aquela noite, toda sexta-feira, à meia-noite, o corredor do prédio fica frio, e o canto ecoa.
cada vez mais perto. Eu não saio, eu não abro, mas sei que é questão de tempo, porque na última sexta eu ouvi algo diferente, entre os murmúrios. Uma voz nova, chamando, baixa, arrastada. Era igual à minha, e eu tenho medo de que, quando eu finalmente olhar pelo olho mágico de novo, não seja mais eu aqui dentro. Se você algum dia passar por uma estrada de barro no sertão da Bahia, numa sexta-feira à meia-noite, e ouvir passos arrastados e canto baixo, não pare, não olhe e, principalmente, não deixe que eles vejam você, porque quem entra no caminho nunca mais encontra o fim. Meu avô sempre dizia uma coisa: povoado pequeno não tem segredo, tem silêncio. Na época eu não entendia, hoje eu entendo perfeitamente, porque o silêncio do interior não é vazio, é aviso. Meu nome é Caio, tenho 29 anos, e o que eu vou contar aconteceu no povoado de Barra do Sangradouro, uma vila ribeirinha escondida no interior de Sergipe, perto demais do rio, e longe demais de qualquer lugar que preste socorro. É o tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as casas são baixas, com rede na varanda, e onde a noite chega cedo, trazendo um escuro que parece vivo. Eu voltei para lá depois de muitos anos fora. Minha mãe tinha ficado doente e eu precisava ajudar. Barra do Sangradouro continuava igual, o rio correndo devagar, escuro como óleo, as canoas amarradas na margem, a igrejinha velha com sino enferrujado e as pessoas, sempre desconfiadas, sempre falando baixo. Na primeira semana, tudo parecia normal. De manhã, o povo pescava. À tarde, as crianças corriam na poeira. À noite, as portas se fechavam cedo demais. E isso foi a primeira coisa estranha. O interior sempre foi tranquilo, mas ali era diferente. Parecia medo. Numa dessas noites, eu estava sentado na calçada, mexendo no celular sem sinal, quando seu Nivaldo, o vizinho antigo, passou rápido e disse: "Fecha essa porta cedo, menino." Eu ri. "Ué, por quê?" Ele parou, olhou para o rio e cuspiu no chão. "Aqui tem coisa que anda molhada depois da meia-noite." Eu senti um arrepio. "Molhada?" Ele me encarou, sério. "Não pergunta demais." E foi embora. Minha mãe, que estava dentro de casa, ouviu: "Caio, não fica na rua de noite." "Mãe, isso é superstição." Ela não respondeu, só fechou a janela com força. Naquela noite o calor era insuportável. O ventilador fazia mais barulho do que vento. Eu demorei a pegar no sono, até que ouvi: toque, uma batida, baixa. Achei que fosse sonho. Toque, outra. Me sentei na cama. Toque, toque, toque. 3 batidas, na porta da frente. Olhei o relógio no celular. 00:17. Levantei devagar, o coração já acelerado. A casa estava escura, só a luz da lua entrando pela fresta. Cheguei perto da porta e perguntei: "Quem é?" Silêncio. Eu ia voltar, quando ouvi uma respiração, molhada, como alguém que acabou de sair da água. E então uma voz, baixa, arrastada: "Abre, por favor." Meu corpo gelou. "E quem tá aí?" A voz repetiu, mais fraca. "Eu tô perdido." Olhei pelo olho mágico, nada, só escuridão. O rio ficava a menos de 50 metros dali. Mas por que alguém estaria na rua a essa hora? "Vai embora," eu disse, tentando parecer firme. Silêncio. Achei que tinha acabado, quando... toque, uma batida mais forte. A porta tremeu, e a voz sussurrou: "Tá frio." Foi aí que senti um cheiro, forte, rio, lodo, peixe morto. Como se o lado de fora tivesse sido inundado. Dei um passo para trás. Não abri, não respondi. Voltei para o quarto tentando convencer meu cérebro de que era algum bêbado, algum pescador. Mas antes de deitar, ouvi passos, lentos, arrastados, saindo da minha porta e indo para a casa ao lado. Toque, toque, toque. Outra porta. Uma voz distante: "Abre, por favor." Eu não dormi mais.
De manhã, fui direto na casa do lado. Dona Celina, uma senhora que morava sozinha, abriu a porta com olhos cansados. A senhora ouviu alguém batendo aqui ontem? Ela ficou branca. Você ouviu também, né? Quem era? Ela olhou para o chão. Não é quem, é o quê? Ela puxou meu braço e sussurrou. O homem molhado voltou. Meu estômago revirou. O que é isso? Ela respirou fundo. Faz uns 20 anos. Teve uma enchente grande. O rio subiu de noite, levou casa, levou bicho, levou gente. E daí? Um homem bateu na porta de uma família pedindo abrigo. Molhado, tremendo. Eles ajudaram? Ela assentiu devagar. Abriram. O ar ficou pesado. No dia seguinte, a família inteira estava morta, afogada dentro de casa, sem água nenhuma. Meu sangue gelou. Como isso é possível? Ela apertou meu braço. Porque aquilo que bate não quer abrigo, quer companhia. Nos dias seguintes, o povoado inteiro mudou para mim. Percebi que ninguém ficava na rua depois das 10. As portas tinham trancas extras. Algumas casas tinham sal grosso na entrada. Outras tinham cruzes feitas de galho. Perguntei ao padre da igrejinha. Ele me olhou sério. Há coisas no rio que não pertencem mais ao mundo dos vivos. Na segunda sexta-feira, eu ouvi de novo. Toque, toque, toque 0013. Dessa vez, mais perto, na minha porta. A respiração do outro lado parecia colada na madeira. Caio! Eu congelei. Eu nunca tinha dito meu nome. Minha boca secou. Como você sabe meu nome? A voz soltou um som estranho, como um riso engasgado por água. Abre! Eu só quero entrar! A maçaneta girou sozinha. Eu recuei. Meu corpo tremia inteiro. Minha mãe apareceu no corredor segurando um terço. Não responde, ela sussurrou. Toque! A porta tremeu mais forte. E então, uma coisa aconteceu. A luz da sala piscou. O ar ficou gelado. E ouvimos água pingando. Ping, 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 dentro de casa. Olhei para o chão. Estava molhado, como se alguém estivesse ali, do lado de dentro. Minha mãe começou a rezar alto. A voz do outro lado mudou, ficou grave, raivosa. Eu vi vocês se afogando. Toque! A porta quase cedeu. Abre! O terço na mão da minha mãe caiu. O silêncio tomou conta. E então, passos, arrastados, se afastando. Na manhã seguinte encontramos marcas, pegadas molhadas, na terra seca, saindo da nossa porta e indo em direção ao rio. Mas o pior é que havia uma pegada diferente, menor, como se alguém tivesse caminhado junto, de dentro da casa. Na terceira sexta-feira, eu não esperei. Fui dormir na casa de um amigo na parte mais alta do povoado. Trancamos tudo, rimos tentando esquecer, até que, à meia-noite, toque, toque, toque na porta, a respiração molhada e a voz. Não adianta mudar de casa, eu sempre acho. Meu amigo começou a chorar. Eu fiquei paralisado. E então, ouvimos uma coisa que eu nunca vou esquecer. Uma mão molhada arranhando a madeira, como se quisesse entrar devagar. Ar! Ar! E a voz sussurrando, quase doce. Só preciso que alguém abra, porque o rio tá cheio. E eu não gosto de ficar sozinho lá embaixo. Na manhã seguinte, meu amigo desapareceu. A porta estava aberta, não arrombada, aberta, como se alguém tivesse convidado. A polícia procurou. O povo procurou. Nada. Só encontraram uma coisa boiando perto da margem. O boné dele, molhado. E desde então, toda sexta-feira, eu ouço batidas. Mesmo morando longe, mesmo em apartamento, mesmo trancado, porque certas coisas do rio não ficam no rio. Elas seguem, pingando, esperando. Até que um dia, alguém abra. E se você estiver no interior de Sergipe e ouvir batidas depois da meia-noite, não pergunte quem é, não chegue perto, não responda, porque o homem molhado não quer entrar na sua casa, ele quer que você vá com ele para debaixo d'água.
No interior do Ceará existe uma regra que ninguém escreve, mas todo mundo aprende. Não se aproxima de açude à noite, porque água parada guarda coisa demais. Segredo, dor e, às vezes, gente que não foi embora. Meu nome é Henrique, tenho 31 anos. E o que eu vou contar aconteceu no sertão cearense, num distrito pequeno chamado Boa Esperança do Salgado, perto de Iguatu, onde o calor é tão forte que parece castigo. Eu voltei para lá depois de anos fora. Minha tia morreu e deixou a casa antiga da família. Eu precisava vender, resolver papelada, essas coisas chatas. Achei que seria rápido, mas naquele lugar, nada é rápido. O tempo parece preso, e algumas coisas também. Boa Esperança era um lugar esquecido, com ruas de terra, poste falhando e gente sentada em cadeira na calçada até tarde. O maior ponto da região era o açude. O açude das pedras. Grande, escuro, cercado de mato e histórias. Logo no primeiro dia, quando mencionei que ia caminhar até lá, um rapaz da mercearia soltou: "Oxente, tu não vai não?" "Por quê?" Ele riu, nervoso. "Porque lá mora a noiva." Eu achei graça. "Noiva?" Ele fez o sinal da cruz. "A noiva do açude. Quem vê, nunca esquece." Eu não levei a sério. Interior é cheio dessas lendas. Naquela tarde, mesmo assim, fui até lá. O açude era bonito de longe. A água brilhava sob o sol, parada demais, como um espelho velho. Mas chegando perto, senti algo estranho. O ar era mais frio. O silêncio era pesado. Não tinha sapo, não tinha passarinho. Só o som distante do vento no mato seco. Na margem, vi uma coisa. Flores, velhas, secas, como se alguém ainda levasse oferenda. Voltei para casa com uma sensação ruim. Naquela noite, jantei com Dona Graça, uma vizinha idosa que conhecia minha família. Ela perguntou: "Tu foi no açude, né?" Eu engasguei. "Fui." "Como a senhora sabe?" Ela me olhou séria. "Porque tu tá com cara de quem sentiu." "Sentiu o quê?" Ela suspirou. "O peso." Fiquei curioso. "Me conte essa história da noiva." Dona Graça demorou, como se escolher as palavras fosse perigoso. "Faz muitos anos, uma moça daqui ia casar. Bonita demais, vestido branco, festa marcada. E aí, no dia do casamento, o noivo sumiu. Meu estômago apertou." "Fugiu?" Ela balançou a cabeça. "Não. Encontraram ele morto perto do açude. Afogado, mas sem marca de luta." O silêncio caiu entre nós. Ela enlouqueceu. Dona Graça continuou. "Vestiu o vestido mesmo assim e foi andando até a água." "Ela se matou?" Os olhos dela ficaram úmidos. "Dizem que sim. Dizem que ela entrou no açude e nunca mais voltou." Engoli seco. "E agora, ela aparece?" Dona Graça olhou para a janela. "Toda vez que alguém se aproxima demais, principalmente homem." Eu ri, tentando quebrar o clima. "Isso é história para assustar." Ela me encarou. "Henrique, no sertão, a gente aprende a respeitar o que não entende." Na segunda noite, eu acordei com sede. Fui até a cozinha meio sonolento e ouvi um som baixo, distante, como choro. Parei. O choro vinha de fora, da direção do açude. Olhei o relógio. 00:42. Voltei para a cama tentando ignorar, mas o som continuou. Choro de mulher, longo, sofrido, como se alguém estivesse chorando há décadas. Na manhã seguinte, perguntei a um rapaz na rua se tinha alguém morando perto do açude. Ele ficou pálido. "Tu ouviu ela, né?" Meu corpo gelou. "Ouvi quem?" Ele não respondeu. Só se afastou rápido. Na terceira noite, a curiosidade venceu. Peguei uma lanterna e fui até o açude. Eu sei, idiota, mas eu precisava provar para mim mesmo que era só imaginação. A estrada de terra estava deserta, o céu cheio de estrelas. O vento fazia o mato se mexer como se respirasse. Cheguei perto da margem. A água estava negra, sem reflexo, como se não fosse água, mas um buraco.
E então eu ouvi, bem perto, choro, do outro lado. Apaguei a lanterna instintivamente. Fiquei parado. O choro parou. Silêncio absoluto. Meu coração batia tão alto que eu achava que alguém podia ouvir. Então, uma voz, baixa, doce. Ele não veio. Arrepiei inteiro. A voz continuou. Você viu ele? Dei um passo para trás. Quem tá aí? A água se mexeu e eu vi uma figura saindo devagar da margem oposta, branco, um vestido, arrastando. Meu cérebro travou. Era uma mulher, cabelos longos, grudados no rosto como se estivessem molhados. Vestido de noiva, sujo, pesado. Ela andava como se estivesse flutuando sobre a lama. Meu corpo inteiro congelou. Ela parou na beira e levantou o rosto. Os olhos não eram olhos, eram fundos escuros, como o próprio açude. Ela abriu um sorriso triste. Você veio. Eu tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Ela inclinou a cabeça. Ele prometeu que voltava. A voz dela parecia cheia de água. Você vai ficar comigo? De repente, o choro virou riso, um riso quebrado. E ela deu um passo dentro da água, mas não afundou. Ficou parada sobre a superfície e estendeu a mão. Vem! A água começou a borbulhar. Eu senti cheiro de flores podres e então mãos surgiram. Mãos debaixo da água. Muitas. Tentando alcançar a margem. Eu gritei e finalmente consegui correr. Corri sem olhar para trás. Mas ouvi. O vestido arrastando. O choro misturado ao riso. E uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Todo homem que chega vira noivo. Cheguei em casa ofegante, tranquei tudo. Passei a noite em claro. Na manhã seguinte, Dona Graça me esperava na porta. Tu foi. Não era pergunta. Eu só conseguia sentir. Ela fechou os olhos. Agora ela sabe teu cheiro. Eu vi ela. Minha voz falhou. Ela queria que eu fosse com ela. Dona Graça segurou meu braço com força. Henrique, escuta bem. O quê? Ela não quer casar. Ela quer enterrar. Na sexta-feira seguinte, eu já estava indo embora do povoado. Carro carregado, sol forte. Achei que tinha acabado. Quando passei perto do açude, olhei rápido e vi, na margem, uma figura branca, parada, observando. Não se movia, só esperava. Pisei fundo, fui embora, mas na primeira noite em Fortaleza, no meu apartamento, eu acordei com um som, água pingando, ping, ping, ping. Levantei assustado, o chão do meu quarto estava molhado, como se alguém tivesse caminhado ali. E então ouvi um choro baixo, vindo do corredor. Me aproximei da porta devagar. Olhei pelo olho mágico e vi um pedaço de tecido branco, arrastando, e uma voz sussurrando, doce e triste. O noivo não pode fugir, porque o açude sempre pede de volta. No interior do Maranhão, entre estradas de barro e babaçoais intermináveis, existe um trecho que quase ninguém atravessa depois do pôr do sol. Fica entre dois povoados pequenos, Santa Luzia do Norte e Riacho Fundo. São só 15 quilômetros de estrada, mas tem uma casa no meio do caminho, e ali a noite não passa. Meu nome é Rafael, tenho 33 anos, e o que eu vou contar aconteceu há 4 anos, quando aceitei trabalhar como técnico agrícola naquela região isolada. Eu precisava de dinheiro, e o salário compensava o isolamento. A estrada entre os povoados era simples, barro batido, mato alto dos dois lados, quase nenhum poste de luz. No meio do trajeto havia uma casa antiga, de madeira escura, varanda funda, janela sempre aberta, e uma lâmpada amarelada acesa, sempre, independente da hora. Na primeira vez que passei por lá, eram 3 da tarde. A lâmpada estava acesa. Achei estranho. Perguntei ao motorista da caminhonete. Quem mora ali? Ele ficou em silêncio alguns segundos. Nada, ninguém. Mas a luz está acesa. Ele não olhou para casa. Não olha muito, não. O jeito que ele falou me incomodou, mas segui.
Durante semanas passei por ali quase todos os dias. A casa estava sempre igual, lâmpada acesa, janela aberta, nenhum movimento. Um dia precisei voltar mais tarde do que o normal. Já era noite fechada quando entrei na estrada. O céu estava pesado, sem lua. Meu farol iluminava só o necessário. E então vi a casa, iluminada pela mesma lâmpada amarela, mas algo estava diferente. A varanda parecia mais viva, como se tivesse sombra demais. Reduzi a velocidade, não sei porquê, mas senti que deveria olhar. E olhei. Vi alguém na janela, parado, observando. Um homem, imóvel, rosto pálido demais. Quando meus faróis tocaram a casa, a lâmpada piscou e apagou. Meu coração disparou. Fiquei alguns segundos parado. A escuridão engoliu tudo. Então, de repente, a lâmpada acendeu de novo, mas agora era como se a luz fosse mais fraca, mais distante, como se estivesse no fundo de um corredor. Eu pisei fundo e fui embora. No dia seguinte, perguntei no povoado. Aquela casa no meio da estrada, quem morava ali? Um senhor muito velho respondeu. Morava uma família. Morava? Ele assentiu. Pai, mãe e uma filha pequena. E o que aconteceu? O velho demorou para falar. Um dia, ninguém mais viu eles. Foram embora? Ele me encarou. A luz nunca apagou. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Na semana seguinte, minha caminhonete quebrou. Justamente perto da casa. Era quase 7 da noite. Ainda tinha um resto de luz no céu, mas estava escurecendo rápido. Tentei ligar. Nada. Sem sinal no celular. Sem movimento na estrada. E a casa? A lâmpada já estava acesa. Eu podia esperar. Mas algo em mim decidiu caminhar até lá. Bati palmas na varanda. Tem alguém? Silêncio. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar. A casa estava iluminada só pela lâmpada da sala. Amarela. Fraca. O ar lá dentro era pesado. Cheiro de coisa antiga. Olá! Entrei mais um passo. O chão rangia. A mobília estava intacta. Sofá, mesa, fotos na parede. Parei diante de uma fotografia. A família, pai, mãe, menina, todos sorrindo. Mas havia algo errado. Os olhos deles pareciam fundos demais, como se a imagem tivesse sido alterada, ou como se não fossem exatamente humanos. Ouvi um som atrás de mim. Toque! Como se algo tivesse caído no chão. Virei rápido. Nada. Mas a casa parecia diferente, mais escura. Olhei pela janela. A estrada havia sumido. Não havia mais céu, só escuridão. Meu peito apertou. Corri até a porta. Quando atravessei, o mundo lá fora estava completamente negro, sem estrelas, sem lua, sem som, como se eu estivesse dentro de um vazio. E então percebi. Não era que estava mais tarde. Era como se a noite tivesse engolido tudo. Voltei para dentro. Meu celular não tinha sinal. O relógio marcava 19h12. Fiquei sentado no sofá, esperando o tempo passar. Mas o tempo não passava. Olhei o relógio de novo. 19h12. Esperei. Respirei fundo. Olhei outra vez. 19h12. O ar ficou gelado. Ouvi passos no corredor, lentos, arrastados. A menina da foto apareceu na porta do quarto, vestido claro, cabelo escuro caindo no rosto. Ela me olhava sem piscar. Você entrou. A voz dela ecoava estranho, como se viesse de longe. Meu carro quebrou. Ela inclinou a cabeça. Agora é noite. Eu sei. Ela deu um pequeno sorriso. Aqui sempre é. Meu corpo inteiro começou a tremer. Onde estão seus pais? Ela apontou para o corredor escuro. Esperando. As luzes começaram a piscar. A lâmpada fez um zumbido estranho e então vi sombras se movendo pelas paredes, como se a casa respirasse. O relógio na parede marcava 19h12, sempre. Tentei correr para fora novamente, mas quando atravessei a porta, voltei para a sala, como se a casa não deixasse sair.
Desesperado, comecei a bater nas paredes, gritar, mas o som parecia abafado. A menina apareceu atrás de mim. Não adianta. O que você quer? Ela me olhou com tristeza. Companhia. Ouvi uma respiração atrás do meu pescoço. Virei devagar. O homem da foto estava ali, muito perto. Olhos escuros, sem brilho. A mulher surgiu ao lado dele. Os três me cercaram. A menina estendeu a mão. A noite não passa. E então eu ouvi algo diferente. Um som distante. Motor. Farol atravessando a escuridão. Luz invadiu a casa. A lâmpada estourou. Tudo ficou branco. Acordei no chão da estrada. Era manhã. Meu carro estava a alguns metros, funcionando. Moradores estavam ao redor. Tu quase morreu, disseram. Encontramos você caído aqui de madrugada. Olhei para casa. Não havia casa. Só mato. Terra batida. Nada. Perguntei. Eles se entreolharam. Ali nunca teve casa nenhuma, mas tinha. Eu vi. Eu entrei. E desde aquele dia, toda vez que o relógio marca 19:12, as luzes ao meu redor piscam. Mesmo aqui, morando em São Luís. E às vezes, quando fecho os olhos, eu sinto o cheiro da madeira velha e ouço uma voz infantil sussurrando. A noite ainda não acabou e eu tenho medo, porque um dia, quando eu olhar para o relógio às 19:12, pode ser que ele nunca mais mude. E talvez eu acorde de novo naquela sala, com a lâmpada acesa, e a noite eterna me esperando. Minas Gerais tem um tipo de silêncio que não existe em outro lugar. Não é só o silêncio da roça, é o silêncio das montanhas, como se as serras guardassem coisas antigas demais, pesadas demais para serem ditas em voz alta. Meu nome é Augusto, tenho 36 anos, e o que eu vou contar aconteceu no interior de Minas, numa região perto de São Bento das Pedras, um vilarejo escondido entre serras, neblina e trilhos esquecidos. Eu fui para lá depois de receber uma proposta de trabalho, restaurar documentos antigos da prefeitura, arquivos que estavam apodrecendo num depósito. Era serviço temporário, 3 meses no máximo. Eu aceitei achando que seria tranquilo, mas em São Bento, nada é tranquilo depois que escurece. A cidade era pequena, com igreja no alto, praça central e casas coloniais antigas. Mas havia uma coisa que chamava a atenção. Uma linha de trem. Trilhos velhos, enferrujados, atravessando a serra e sumindo no mato. Perguntei ao dono da pensão onde fiquei hospedado. Ainda passa trem aqui? Ele riu. Um riso curto. Passa não. E esses trilhos? Ele me olhou como quem mede se eu devia saber. Isso aí é coisa morta. Então por que não tiraram? Ele baixou a voz. Porque tem coisa que, mesmo morta, ainda passa. Na primeira semana, ouvi falar dele pela primeira vez. Foi na padaria, quando uma senhora comentou. Sexta-feira teve apito de novo. Outra respondeu rápido. Cala a boca, mulher. Eu me aproximei curioso. Apito? Silêncio. Todo mundo fingiu que não ouviu. Só um velho sentado num canto murmurou. O trem da serra. Que trem? Ele levantou os olhos devagar. O que não leva ninguém, e mesmo assim nunca vem vazio. Arrepiei. Achei que era lenda. Até que chegou a primeira noite. Era quarta-feira. A neblina desceu cedo, cobrindo tudo como algodão sujo. Eu estava no quarto, lendo, quando ouvi um som distante, baixo, como metal vibrando. Parei. Escutei melhor. Então veio de novo. Clac, clac, como roda batendo em trilho. Meu estômago apertou, mas não fazia sentido. Não havia trem ali há décadas. O som ficou mais forte. Clac, clac, clac. E então, um apito, longo, triste, como um lamento atravessando a serra. A pensão inteira ficou em silêncio. Ouvi portas se fechando, gente rezando baixo.
Eu me levantei e fui até a janela. A neblina era tão densa que eu mal via a rua, mas vi uma luz, um farol, amarelado, vindo da direção dos trilhos. Meu coração disparou. Não podia ser. O som cresceu. O apito veio de novo. E então ele apareceu. Um trem, antigo, escuro, como se tivesse saído de uma fotografia de 1920. A locomotiva soltava fumaça, mas a fumaça não subia. Ela se espalhava pela neblina como um corpo. O trem passava devagar, e as janelas tinham gente, silhuetas, paradas, olhando para fora, sem se mover, sem rosto definido, só sombras. Senti um frio absurdo. E quando o último vagão passou, o som sumiu, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, perguntei ao dono da pensão. Ele suspirou. Tu ouviu, né? Eu vi. Ele fechou os olhos. Então, agora tu sabe. O que é aquilo? Ele hesitou. Esse trem descarrilhou faz mais de 70 anos. Meu corpo gelou. Descarrilhou? Na curva da serra. Caiu no vale. Muita gente morreu. Nunca acharam todos os corpos. Engoli seco. E porque ele passa? Ele me encarou. Porque tem viagem que não termina. Nos dias seguintes tentei esquecer. Trabalhei. Andei pela cidade. Mas toda noite eu olhava para os trilhos, esperando. E na sexta-feira, o velho da padaria me chamou. Não vai para os trilhos hoje. Por quê? Ele cuspiu no chão. Sexta é quando ele para. Para? O velho assentiu. E quando ele para, ele leva. Ri nervoso. Leva quem? Ele me olhou com pena. Quem escuta o apito e responde. Naquela noite eu tentei ficar na pensão. Tranquei a janela, mas a curiosidade me corroía. À meia-noite, o apito veio. Mais perto, mais forte. Clac, clac, clac. Eu não aguentei. Saí. A neblina cobria tudo. Caminhei até os trilhos. O ar cheirava a ferro velho e terra molhada. Então vi a luz. O trem vinha, devagar, como se soubesse que eu estava esperando. Ele parou bem diante de mim. As rodas rangiam. O vapor escorria. E o silêncio era pior que o apito. A porta do primeiro vagão abriu sozinha. Um rangido longo. Dentro, escuridão. E então, uma voz, baixa, como vento dentro de túnel. Passageiro, meu corpo travou. Não, a voz repetiu. Falta um. De dentro do vagão, uma mão apareceu, pálida, manchada de fuligem. E eu vi o rosto do homem que segurava. Olhos fundos, boca aberta demais, como se ainda estivesse gritando da queda. Sobe! Eu dei um passo para trás. Eu não... E então ouvi. Outro apito, atrás de mim. Virei rápido. Outro trem? Não, era o mesmo. Mas agora, todas as janelas estavam cheias. Sombras, centenas, olhando para mim. E comecei a ouvir sussurros. Falta um, falta um, falta um. A mão avançou. O frio saiu do vagão como ar de cemitério. Eu senti algo puxando meu braço. Gritei e me soltei. Corri pela estrada, tropeçando sem olhar para trás. Mas ouvi o trem começando a andar. Devagar. Como se tivesse aceitado... Por enquanto. Na manhã seguinte, encontrei algo na minha mão. Um pedaço de papel velho, amarelado. Era uma passagem. Escrito, São Bento das Pedras, viagem sem retorno. Desde então, toda sexta-feira, eu ouço o apito. Mesmo longe, mesmo em Belo Horizonte. Às vezes, no meio do trânsito, eu escuto clac, clac, e sinto o cheiro de fumaça antiga. E sei, o trem ainda está vindo, porque trem fantasma não precisa de trilho, só precisa de alguém que esteja faltando. E um dia, quando eu ouvir o apito bem atrás de mim, eu sei que a porta vai abrir de novo, e dessa vez, talvez eu não consiga correr.